Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje o nosso assunto vai ser RPG, claro, mas a gente vai falar aqui de Old Dragon 2ª edição. E aí você pode estar pensando, mas já não teve vídeo de Old Dragon essa semana? Teve sim, mas essa semana tem dose dupla, porque a gente não vai falar aqui do livro básico do Old Dragon, tá? Que a gente está destrinchando lá na nossa série semanal. Hoje a gente vai falar aqui do kit do mestre do Old Dragon, tá? Um dos acessórios, né, um dos livros extras que foram destravados aí durante o financiamento muito bem sucedido do Old Dragon, né? Quem assistiu o nosso vídeo do unboxing, que tá na nossa playlist aqui com todos os outros vídeos do Old Dragon, inclusive esse aqui também vai estar lá, sabe que tem muita coisa pra gente explorar, muito material pra gente rever aqui, e eu escolhi o kit do mestre pra gente começar por um motivo bem simples. Olhando lá o unboxing, eu mostrei um pouquinho, né, folheei vários livros e tudo mais, mas eu não fiz isso nem com o kit do mestre, nem com o kit do jogador. Tinha tanta coisa ali na hora que eu fiquei meio atarantado e acabei não mostrando um pouquinho desse material. Então por isso a gente vai começar os nossos reviews, né, as nossas resenhas desses livros extras, justamente pelo kit do mestre e pelo kit do jogador. Então vamos lá, pessoal. O nosso tema de hoje é o kit do mestre. Eu vou começar mostrando aqui um pouquinho pra vocês e já tem uma pegadinha do malandro, tá? Ele não é aqui, de fato, um livro assim, né? Ele tem, na verdade, uma capinha aqui, ó. No meu veio até duas, né? Inclusive, eu tenho essa perícia de vez em quando vir as coisas duplicadas nos meus kits, né? Enfim, eu agradeço bastante. Mas aqui, na verdade, vai ser só uma sobrecapa para ter o resto do material, tá? Tem um livreto aqui, mas eu vou mostrar um pouquinho de cada um dos componentes desse kit do mestre. E assim, já adianto para vocês que, na minha opinião, todos os acessórios constantes aqui, eles são muito úteis, né? E eu já comentei isso ao longo da série do Old Dragon, provavelmente falarei muitas outras vezes. Me parece que eles tiveram uma grande preocupação em tornar o jogo extremamente funcional e direto e prático de usar. Então tudo que a gente tem aqui, pelo menos os materiais que eu já tive a oportunidade de olhar até agora, é tudo nessa mesma linha. Informação direta ali para você encontrar sem muito problema, simplificado, mas não sem tirar ali a emoção e a diversão do jogo. Então beleza, vamos começar aqui com o nosso kit do mestre. Primeiro eu vou mostrar um acessório que, para quem já está inscrito aqui no canal, sabe que eu curto bastante, que é o escudo do narrador, né? O escudo do narrador, o screen da roubalheira, chame como quiser. E esse aqui do Old Dragon tá muito bonito, olha só. São quatro folhas, né? Deixa eu dar um panorama aqui pra vocês. Vou até tentar aproximar um pouquinho mais, ó. Ilustração bem bacana, né? Que é, na verdade, a reprodução do que tá na capa ali, né? Vou até parar de falar pra mostrar só o escudo, ó. Tá bem bonito, tá bem bacana. E, claro, do outro lado, recheado de informações úteis, né? Pro mestre consultar na hora do jogo, né? Então, o livro já é fácil de consultar, de você achar as informações, mas ainda tem aqui o escudo do narrador que agiliza isso, né? Porque, de fato, todas as informações mais importantes, né? O resumo, por exemplo, da exploração de masmorra, dos encontros, dos combates, como é que funciona, tá tudo aqui, tá? As principais tabelas, como é que funciona o dano, o equipamento, enfim, uma porrada de coisa interessante e útil tá contida aqui no escudo do narrador. O kit do mestre, na verdade, o livro, seria esse aqui, olha, o pequeno guia do mestre. Mas eu vou deixar para mostrar ele por último, porque a gente vai comentar um pouquinho acerca do conteúdo dele, tá? Primeiro eu vou mostrar o que mais vem junto com esse kit. A gente vai ter aqui, olha, um mapa, né, um mapa de combate, tá? Riscável, um grid, né? E aqui do outro lado, olha, tem um grid riscável também, mas aqui dos hexágonos, né? Do famoso Hexcrawl, para quem gosta de jogar nesse estilo e tal. Tem aqui os grids riscáveis para você organizar melhor a sua exploração, ou os combates, enfim, da maneira como você quiser organizar. A gente vai ter também aqui, olha, dois cartões, vamos dizer assim, né? Que também são riscáveis. E quais são os usos disso aqui? Primeiro, esse aqui, olha, são marcadores de iniciativa. Como eu disse, isso aqui tudo é riscável, então como é que funciona? Você, na verdade, recorta isso aqui, tá? E quando você precisar utilizar ali a iniciativa dos jogadores, você anota aqui com canetinha, né, com hidrocor, alguma coisa assim, porque aí você pode apagar depois, e você pode deixar isso pendurado aqui no escudo do narrador. Olha só, se você olhar aqui desse lado, ó, tem aqui um espaço justamente para isso, para você deixar penduradas essas iniciativas. Então vai ser um lado voltado para você e do outro lado que vai ficar pendurado aqui vai estar voltado para os jogadores. Então assim, já fica ali de uma maneira bem clara a iniciativa de todo mundo para ninguém se perder na hora do combate. Então olha só para mostrar aqui com um pouquinho mais de detalhe, ó, tá aqui os marcadores de iniciativa, e o que eles recomendam aqui? Que você use aquelas canetinhas que são solúveis em água, né, hidrocor, e claro, você não guarda nunca isso aqui riscado, depois você limpa, né, para prolongar o tempo de uso. Mas como é que vai funcionar? Vão ter aqui 8 marcadores, tá, que em tese você vai usar para os personagens, aí você recorta aqui e vai estar os dois quadradinhos, então você só faz dobrar e pendurar ali no escudo do narrador, né? Então fica um lado voltado para o mestre e outro para os jogadores. Então estes 8 aqui,
eles recomendam que você use para os personagens, então você comporta aí um grupo de até 8 jogadores, mais ou menos. Você tem outros 4 aqui extras que você vai usar para os inimigos, para os personagens do mestre, para quem mais estiver envolvido ali no combate. E ainda tem esses vermelhos aqui que você vai usar para anotar as condições. Se tem alguém agonizando, se tem alguém morrendo, se tem alguém envenenado, sei lá, qualquer coisa que seja interessante de você utilizar para organizar melhor o seu combate. Então, assim, acho que é uma coisa bastante útil também, especialmente se você tem grupos grandes, né? Provavelmente você vai utilizar bastante esse recurso aqui do Old Dragon. Para mostrar aqui o outro acessório, a gente vai ter aqui, olha, o cartão de controle de sessão. Isso aqui, basicamente, é voltado para aquelas sessões, para aqueles jogos, né, Dungeon Crawl, porque ele vai te ajudar aqui, vai ajudar o narrador a controlar muito melhor o avanço, né, dos personagens na dungeon, lá na masmorra. Por quê? Você vai ter aqui, olha, uma sequência de turnos que ele vai já te ajudando aqui visualmente, fica bem fácil de você identificar eventos importantes que podem acontecer. No livro base, tem um capítulo que ele vai falar especificamente lá da exploração das masmorras, né, como é que você vai conduzir isso aqui, e ele vai falar sobre o uso desse cartão aqui, vai dar exemplos lá inclusive. Mas basicamente o que a gente tem aqui? Os turnos, olha, ele divide da seguinte maneira, ele entende que a exploração de uma dungeon, se feita de uma maneira cuidadosa, cada turno vai levar aproximadamente 10 minutos. Então você tem aqui separado, vamos dizer, de hora em hora, né? De 6 em 6 turnos. E aqui ele já te indica, olha, no segundo, no quarto e no sexto turnos, tem uma possibilidade deles encontrarem alguma coisa na dungeon, um encontro aleatório, é isso que eu quero dizer. Então você já tem aqui o lembrete de quando é que você tem que sortear para ver se ocorre algum evento aleatório. Se eles estiverem usando uma tocha, olha, a cada 6 turnos a tocha apaga, então tem sempre o lembrete aqui, né? Uma tocha dura aproximadamente 1 hora. Você tem aqui esse Dzinho aqui, seria o turno que os personagens teriam que parar para descansar um pouquinho, porque a exploração da dungeon, ela é algo cansativo também, especialmente se eles vão fazendo ali com todo o cuidado e tudo mais, porque assim, se eles não param para descansar, eles começam a sofrer o efeito, né, da exaustão, né, do cansaço, esse tipo de coisa. Então, tem todos os lembretes aqui para você organizar melhor a sua exploração da dungeon, né? E aqui, claro, para você colocar os inimigos, os pontos de vida e tal, os encontros. E aqui um espaço para você fazer as suas anotações, ou de repente até reproduzir a dungeon, enfim. Fica um espaço livre para o uso do mestre. De novo, um acessório que eu achei bastante útil e com certeza acho que vale a pena testar, vale a pena utilizar no seu jogo. Lembrando que isso aqui também é riscável, tá? Só sempre limpe depois de usar para garantir a maior durabilidade do material, beleza? E agora, para a gente fechar aqui o conteúdo desse vídeo, vamos explorar um pouquinho do conteúdo aqui do Pequeno Guia do Mestre, tá? É um livreto com aproximadamente aí 50 páginas, tá? Mas, de novo, com bastante coisa útil para você, narrador ali. Informações que você, de repente, não vai precisar perder tempo no meio da sessão para inventar, coisas que você, por algum motivo, vai precisar tirar da cartola, de repente já tem algo aqui que te ajude nesse momento de necessidade. Então, só para dar uma olhada aqui no índice, o que a gente vai ter aqui? O capítulo de ferramentas, que vai ter aqui uma subdivisão, né? Lidando com as classes, multiclasses. Eu não sou muito fã de multiclasse, confesso para vocês. Mas quem gosta, tá aqui tudo que você precisa saber sobre a multiclasse usando aqui o sistema do Old Dragon, tá? Então, equipamento, restrição de XP, como é que a galera vai upar de nível, como é que você vai organizar melhor essa questão da multiclasse no seu grupo de jogadores, caso você permita isso, tá? Galera que quer trocar de classe, enfim, no meio do caminho, eu acho tudo uma confusão. Mas tem gente que curte e tá aqui, se você é um desses, tá aqui tudo que você precisa saber sobre a questão das multiclasses, tá? Tem também aqui uma seção falando de classes épicas. O Old Dragon, ele vai, no modo básico, vamos chamar assim, do 1º ao 10º nível, tá? Eu também acho que isso aí tá de bom tamanho. Mas a galera que gosta de avançar para níveis épicos, que seria no caso aqui, a partir do 11º, tem algumas regras aqui também ajudando você a organizar melhor isso. Outra seção que eu achei bem legal, tem aqui, olha, criando combates de cinema. Isso aqui eu achei de fato bem bacana. Por quê? Como é que vai? O próprio livro coloca aqui que, especialmente em jogos mais longos, com o passar do tempo, existe a possibilidade, né, de os combates não ficarem mais tão emocionantes assim. Seja porque os personagens vão ficando cada vez mais poderosos, seja porque os combates meio que vão se repetindo, tá? Às vezes só troca o tipo de inimigo, mas a mecânica do combate acaba ficando sempre a mesma. Isso é um perigo, isso é uma coisa que pode acontecer na sua mesa. Então, pensando nisso, o Pequeno Guia do Mestre vai trazer aqui várias dicas, né? Várias coisas que você pode incorporar aqui no seu combate para deixá-lo mais dinâmico e interessante, mesmo com o passar do tempo. Então, só para a gente dar uma passada geral aqui, o que ele fala de possibilidade? Piso instável, né? Tire o combate do chão, coloque ele em outro lugar, aleatoriedade dentro do combate, algum tipo de contagem regressiva que está acontecendo ali no meio do combate, ele tem que terminar até um certo ponto, senão alguma coisa vai acontecer. O clima pode influenciar o combate de alguma maneira. Se você tem ali ataques surpresa, se você tem inimigos que chegam em horda, então assim,
cada uma dessas condições, vamos chamar assim, ele vai explicando aqui um pouquinho de como você pode usar isso aqui no combate. E no final das contas, ele coloca aqui, olha, uma tabela. Se você quiser de antemão, né, de repente, preparar um combate desse, você pode, com algumas jogadas de dados, montar uma cena com todos esses fatores que eu estou colocando aqui para vocês, e aí você já tem mais ou menos a ideia de como você vai apresentar esse combate na hora H para os seus jogadores. Então ele vai falar de tudo isso aqui, né, do piso, se é instável, se é estável, se tem, a que distância está do chão, né, se o perigo está fora de alcance ou não, e isso, na verdade, vai adicionando um tempero a mais para o combate, porque, por exemplo, se o piso está instável, você tem aqui -1 no movimento, né, ou -2, dependendo da sua jogada. Se você tiver fatores aleatórios aí no combate, de turno em turno, você vai jogar aqui, olha, uma chance em 6, enfim, ele vai dar aqui uma série de condições que você pode incorporar para, de fato, sair da mesmice e pegar os seus jogadores de surpresa numa cena diferente do que eles estão acostumados e, de repente, recuperar o interesse da galera pela emoção do combate. Uma outra seção interessante que vai ter aqui no Pequeno Guia do Mestre é justamente a que trata de pesquisa mágica. Também em jogos mais demorados, em campanhas, jogadores que usam ali, né, especialmente magos ou arcanos de uma maneira geral, eles podem sentir a necessidade ali de desenvolver algum tipo de magia específica deles, criarem uma magia nova ou um item mágico. Então essa sessão de pesquisa mágica, ela vai tratar justamente disso. Quais são as regras que se aplicam, qual é o tempo que ele vai levar, se tem algum custo, como é que se organiza isso tudo. Então a gente vai ter aqui, olha, várias páginas falando sobre pesquisa mágica, tá? Inclusive dando alguns exemplos aqui, enfim. Então, a galera que curte ali enveredar mais severamente, né, pela questão da magia, você vai ter aqui várias regrinhas auxiliares, né, para também deixar essa parte do jogo mais interessante para quem gosta de jogar com personagens arcanos e desenvolver suas próprias magias, seus próprios itens mágicos. Seguindo adiante, a gente vai ter aqui o capítulo 2, que é o mais extenso aqui do Pequeno Guia do Mestre, que é intitulado Bando de Biltres. E o que é isso aqui? Na verdade, vão ser várias e várias páginas com personagens prontos ali para você utilizar, você narrador utilizar, e até os jogadores também, se quiserem. Por quê? Ele vai dividir aqui essa seção do Bando de Biltres em 3 subcategorias, vamos colocar assim. Então a gente vai ter, olha, aventureiros, que são uma série de personagens prontos aqui, com todas as estatísticas e personagens de todas as classes e de todas as especializações do livro básico, já com as estatísticas prontas do 1º até o 10º nível, tá? Então se de repente precisa aparecer ali um guerreiro do 7º nível e tal, tá aqui. E isso vai se repetir com todas as classes e especializações. Bárbaro, Ranger, Bardo, Mago, Necromante, tem para todo gosto aqui, organizado dessa maneira, do 1º até o 10º nível, com todos os equipamentos, com todas as estatísticas. A segunda parte vai ser os personagens contratados. Se o grupo precisar de aprendizes, de mercenários e tudo mais, também já tem aqui uma porrada de personagem pronto de todas essas categorias, vamos dizer assim, né? Então a gente tem aqui, olha, assassinos, tem aprendiz de mago, tem mercenários, tem um bocado de coisa aqui, ajudantes, tudo. E por fim, a gente ainda tem alguns personagens prontos aqui no final também, de várias classes. Então, se os jogadores quiserem pegar algum desses aqui para usar, à vontade, eles estão aqui para isso mesmo. Ou se você precisa de um personagem um pouquinho mais trabalhado para aparecer ali com uma historinha, com alguma coisa assim, você pode pegar dessa lista também. Porque apesar deles estarem aqui, acho que todos no 1º nível, eles têm aqui já uma historinha, um enredo que você pode utilizar como gancho para introduzir esses personagens, seja como NPCs, seja como personagens de jogadores na sua história, na sua campanha. E para a gente encerrar aqui o Pequeno Guia do Mestre, o último capítulo, na verdade o apêndice, vai ser aqui Criando Aventuras. Então a gente vai ter aqui nas últimas páginas várias dicas para você, narrador, pensar na hora de criar a sua aventura. Então, tipos de temas que funcionam bem aqui, ação, espionagem e tudo mais, terror, mistério, enfim. O cenário que você tem que levar em consideração vai ser numa cidade, vai ser numa estrada, vai ser no subterrâneo, né? Qual é o objetivo da aventura? Quem é o vilão da aventura? Ou seja, que tipo de vilão ele é? Vão ser páginas e páginas aqui com todas essas dicas que são, de novo, extremamente úteis, seja para quem é mestre experiente, mas principalmente para quem vai começar a conhecer o RPG ou começar a narrar RPG usando o Old Dragon, tá? Então aqui esse capítulo final é uma mão na roda nesse sentido, porque ele vai trazer várias ideias para você já utilizar. Inclusive, olha, temperos para sua campanha, né? Encontros que podem acontecer, estratagemas, distrações, reviravoltas. Ele vai tratando dos pontos principais aqui na hora de você criar uma aventura que seja realmente empolgante e interessante para o seu grupo.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui a nossa passada geral pelo kit do mestre aqui do Old Dragon, tá? Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, seu comentário, né, pra eu saber o que vocês acharam e a gente continuar trocando ideias. Lembrando que a nossa série semanal do Old Dragon continua firme e forte, então quem quiser seguir viagem com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.